Pare tudo o que você está fazendo agora mesmo, porque o que está prestes a atravessar a sua consciência não é um vídeo comum. É uma transmissão que foi calibrada especificamente para encontrar você neste exato momento da sua vida. Eu sei que você já vinha sentindo algo estranho crescendo por dentro há semanas, talvez meses. Uma presença silenciosa, uma espécie de zumbido invisível na sua cabeça. Uma certeza que não tem explicação lógica, mas que também não vai embora. Você tenta ignorar, tenta convencer a si mesmo que é cansaço, que é fase, que é estresse acumulado, mas no fundo do peito você sabe que não é nada disso. Você sabe que algo muito maior está tentando se comunicar com você, e essa coisa finalmente conseguiu abrir um canal através desta gravação. Pense nos instantes em que o tempo pareceu simplesmente parar ao seu redor. Aquelas frações de segundo em que você sentiu o ar ficar mais denso, o som do mundo baixar, e tudo parecer se organizar em volta do seu corpo como se a realidade estivesse te obedecendo em silêncio. Você achou que era coincidência, que era sua imaginação pregando peças. Não era. Aquilo foi um vislumbre direto de algo que os físicos mais avançados do planeta chamam de coerência quântica operando através do seu sistema nervoso humano. Você tocou, mesmo que por frações de segundo, no motor invisível que move galáxias inteiras. E é justamente por isso que tantas coisas na sua vida deixaram de fazer sentido nos últimos tempos. As pessoas ao seu redor continuam presas numa frequência antiga, repetindo as mesmas conversas, os mesmos medos, as mesmas rotinas que já não te alimentam mais. Você olha para elas e sente uma distância que dói, porque não é distância física, é a distância de frequência. E ninguém consegue te explicar isso, porque quem ainda vive na lógica antiga não tem vocabulário para o que você está atravessando. É como se você estivesse aprendendo um idioma que ninguém ao seu redor fala. O que você não sabe é que tudo isso é parte de um processo preciso, calculado, desenhado nos bastidores invisíveis da realidade. Cada insônia, às 3 da manhã, cada lágrima sem motivo aparente, cada vez que o seu corpo vibrou do nada, cada sonho estranho que veio carregado de mensagens, tudo isso são marcas de um despertar muito específico que poucos seres humanos neste planeta estão preparados para suportar sem se fragmentar pelo caminho. E você, pelo simples fato de ainda estar inteiro ouvindo estas palavras, já provou que suporta. Mas eu preciso te avisar de uma coisa antes de continuar. O que vem a seguir vai mexer com camadas da sua consciência que estavam seladas há muito tempo, e uma vez aberto, esse portal não fecha mais. Então, respira fundo, se acomoda, desliga qualquer outra distração ao seu redor e se prepara, porque eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo agora mesmo, enquanto a minha voz atravessa os seus ouvidos. Amigos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso ajuda demais a transmissão a alcançar outras pessoas que também estão prontas para despertar. Agora preste muita atenção, porque o que eu vou descrever a partir de agora não é teoria, não é filosofia, não é espiritualidade vaga. É algo que está acontecendo dentro de cada célula sua neste exato segundo, enquanto essas palavras entram no seu cérebro e se transformam em imagens, em sensações, em pequenas descargas elétricas que viajam pela sua espinha. O seu corpo está recebendo instruções silenciosas, instruções que não passam pelos seus ouvidos no sentido físico, mas pelo campo eletromagnético que a sua própria consciência gera ao redor de você. E cada célula do seu organismo está respondendo como se tivesse acabado de receber uma ordem antiga, guardada há gerações, esperando exatamente este instante para ser executada. Existem sequências inteiras dentro do seu DNA que nunca foram ativadas. Elas não estavam quebradas, não estavam mortas, estavam dormentes, aguardando um código específico de frequência para acordar. E esse código não chega através de remédios,
Não chega através de cursos caros. Não chega através de técnicas complicadas que exigem anos de prática. Ele chega exatamente assim, em momentos aparentemente comuns em que uma mensagem certa encontra uma consciência pronta. E é isso que está acontecendo agora. Eu sei que pode parecer metáfora, mas eu te garanto, não é. Isso é biologia quântica acontecendo em tempo real, numa velocidade tão absurda que deixaria qualquer neurocientista tradicional sem resposta. Observa o seu próprio corpo por um instante. Talvez você esteja sentindo um calor leve na nuca, um formigamento discreto nas pontas dos dedos, uma pressão suave no meio da testa, uma espécie de vibração descendo pela sua coluna como se fosse uma corrente elétrica silenciosa procurando o próprio caminho. Se você está sentindo alguma dessas coisas, não é coincidência, não é sugestão, não é placebo. É o seu sistema nervoso reconhecendo padrões que já existem dentro de você há muito tempo e finalmente encontrando permissão para se reorganizar ao redor deles. E eu preciso que você entenda uma coisa antes de ir mais longe. Tudo o que te venderam até hoje sobre coerência, sobre alinhamento, sobre equilíbrio interior, é apenas a casca de algo muito mais profundo. Os aplicativos de meditação transformaram isso em números frios na tela do celular. A indústria do bem-estar transformou isso em técnica respiratória rápida para diminuir a ansiedade entre uma reunião e outra. Os cursos caros transformaram isso em exercícios mecânicos sem alma. Todos eles pegaram uma das forças mais poderosas do universo e reduziram para caber dentro de uma assinatura mensal. E você, lá no fundo, sempre desconfiou que tinha algo a mais. Sempre soube que aquilo não batia, que aquilo era pouco demais para explicar o que você sente nos momentos mais intensos da sua vida. A verdade é que a coerência autêntica, a verdadeira, a que a ciência oficial evita discutir em público, é a mesma força criadora que organizou as galáxias no início dos tempos. É o mesmo princípio silencioso que transformou nuvens de poeira cósmica em estrelas, em planetas, em oceanos, em seres vivos. E quando essa força passa a operar através de uma consciência humana desperta, ela não muda apenas o humor ou o sono da pessoa. Ela reescreve literalmente as probabilidades da realidade ao redor dela. Ela reorganiza o que pode e o que não pode acontecer dentro do campo imediato daquele corpo. E tem um motivo muito específico pelo qual você, entre milhões de pessoas, foi puxado até esta gravação justamente hoje. E o que eu vou te revelar agora sobre esse motivo é a parte que mais vai te arrepiar. O motivo pelo qual você foi puxado até esta transmissão é algo que vai fazer os pelos do seu braço se arrepiarem agora mesmo. Porque não existe sorte nisso. Não existe aleatoriedade. Não existe coincidência. Existe seleção. Uma seleção silenciosa que vem sendo feita há muito tempo pela própria inteligência invisível que organiza a realidade. E você acaba de ser identificado como um dos raros sistemas nervosos humanos capazes de receber esta informação sem se estilhaçar no processo. A maioria das pessoas, se ouvisse essas palavras exatamente como você está ouvindo agora, desligaria nos primeiros minutos. O cérebro delas rejeitaria tudo automaticamente, porque a consciência delas ainda está presa em lógicas antigas que não suportam o peso do que está sendo dito. Mas você continua aqui. Você continua respirando, continua atento, continua sentindo cada palavra descer como se fosse água entrando num solo seco demais. Isso por si só já é prova de que o seu campo observador atingiu um grau de refinamento que praticamente ninguém ao seu redor possui.
E se você parar por um instante e olhar para trás, você vai perceber que a sua vida inteira foi costurada por pequenas sincronicidades que te empurravam silenciosamente até este ponto. Encontros estranhos com desconhecidos que falaram exatamente a frase que você precisava ouvir. Livros que caíram nas suas mãos sem você procurar. Pensamentos que surgiam do nada e acertavam em cheio algo que ia acontecer horas depois. Sonhos que pareciam memórias de lugares onde você nunca esteve. Você sempre foi diferente. Sempre. Mesmo quando criança, havia algo em você que os outros não sabiam nomear. Um olhar mais fundo, uma percepção mais afiada, uma sensibilidade que parecia estrangeira no meio de tanta gente comum. E agora, finalmente, está começando a fazer sentido. Porque quando a coerência verdadeira começa a operar dentro de um ser humano, uma das primeiras coisas que muda é a relação com o tempo. Você já deve ter notado isso. Momentos em que o tempo simplesmente se dobra. Minutos que duram horas, horas que passam como segundos. Instantes em que o passado, o presente e o futuro parecem estar todos juntos dentro do mesmo respiro. Isso não é confusão mental. Isso não é cansaço. Isso não é sua imaginação. Isso é algo que os físicos mais ousados chamam de não localidade temporal. Um estado em que a consciência escapa da linha reta do relógio e passa a navegar livremente entre camadas de tempo que normalmente ficam escondidas. E você, sem perceber, já entrou nesse espaço inúmeras vezes. E agora vem a parte que realmente vai te parar. Os sinais que o seu próprio corpo vem te enviando não significam absolutamente nada do que os médicos te disseram. E eu preciso que você escute muito bem o que vem agora, porque isso pode mudar a forma como você olha para si mesmo para o resto da vida. Aquele formigamento nas mãos que aparece do nada, aquela vibração quase elétrica subindo pela sua espinha quando ninguém está olhando, aquelas ondas de calor estranho que descem pelo seu rosto mesmo num ambiente fresco, aquele zumbido fino dentro do ouvido que surge em instantes de silêncio absoluto. Nada disso é problema de circulação. Nada disso é falta de vitamina. Nada disso é sinal de esgotamento nervoso. Tudo isso é o seu sistema nervoso sendo literalmente reconfigurado por dentro, como se alguém estivesse trocando os fios antigos por fios novos, capazes de suportar uma voltagem muito mais alta do que o seu corpo estava acostumado a conduzir. E quando um sistema nervoso passa por esse tipo de upgrade, ele manda sinais estranhos, porque ele não tem outro vocabulário para avisar que está mudando. Os sonhos também começaram a mudar, não foi? Você deve ter percebido que, nos últimos tempos, os seus sonhos ganharam uma nitidez que antes não existia. Você sonha com lugares que não conhece e depois encontra fotos deles por acaso. Você sonha com pessoas e no dia seguinte elas te mandam mensagem. Você acorda com cenas inteiras gravadas na mente e algumas delas acabam acontecendo na vida real dias ou semanas depois. Isso não é coincidência. Isso não é memória afetiva. Isso não é o cérebro processando resíduos do dia. Isso é a sua consciência acessando algo que um físico muito respeitado chamou de ordem implicada. Um reino invisível onde todas as possibilidades do que pode acontecer já existem lado a lado, esperando o momento em que alguém suficientemente coerente olhe para elas e escolha, mesmo sem saber que está escolhendo, qual delas vai virar realidade. Quando a sua consciência atinge coerência verdadeira, ela ganha acesso a informações que estão completamente fora do fluxo normal da causa e efeito. Ela começa a perceber os moldes dos futuros possíveis antes deles se materializarem no mundo físico ao seu redor. É por isso que, tantas vezes, você sabe exatamente o que vai acontecer antes de acontecer. É por isso que você sente quando uma pessoa está mentindo, mesmo sem ter nenhuma prova. É por isso que você olha para certos lugares e sente imediatamente que não deve entrar.
É por isso que determinadas pessoas, no exato instante em que aparecem na sua frente, já te passam uma sensação clara, boa ou ruim, sem que você precise trocar uma única palavra com elas. E se tudo isso já parece intenso, é porque ainda nem chegamos no ponto mais perturbador. Porque existe uma coisa acontecendo ao redor do seu coração agora mesmo, algo que a ciência oficial mediu em laboratório, mas evita discutir abertamente. Algo que muda completamente o que você pensa ser capaz de fazer neste mundo. E o que você vai descobrir sobre isso, nos próximos instantes, vai te obrigar a repensar tudo o que você acreditava sobre influência, sobre presença e sobre o verdadeiro alcance do seu próprio corpo humano. O seu coração não é só uma bomba de sangue. Ele é o aparelho eletromagnético mais poderoso do seu corpo. E o que ele faz ao redor de você neste exato segundo vai te deixar sem chão quando você entender a real dimensão disso. Os pesquisadores já mediram isso em laboratório, repetiram o experimento centenas de vezes, compararam resultados em equipamentos de altíssima precisão, e a conclusão é sempre a mesma. O campo gerado pelo seu coração se estende para fora do seu corpo, numa distância muito maior do que qualquer pessoa imagina. Não é centímetro, é metro. São vários metros de alcance, numa espécie de bolha invisível que viaja com você para todos os lugares, entrando em contato silencioso com todas as outras bolhas, de todas as outras pessoas ao seu redor. E quando esse campo atinge coerência verdadeira, ele deixa de ser apenas uma bolha de presença e passa a funcionar como uma antena. Uma antena biológica, viva, que envia e recebe informação numa velocidade que desafia as leis clássicas da física. Um pesquisador muito conhecido dessa área chamou esse fenômeno de comunicação energética e demonstrou em estudo atrás de estudo que sistemas nervosos humanos conseguem trocar dados entre si através desse campo, mesmo separados por quilômetros de distância, sem fio, sem aparelho, sem intermediário. É por isso que você sente quando alguém que ama está em perigo. É por isso que você olha para o celular segundos antes dele tocar. É por isso que você pensa numa pessoa e no mesmo instante ela aparece na sua porta ou te manda mensagem. Isso não é intuição mística, isso é física real, acontecendo através do seu corpo. E agora respira, porque essa próxima parte é ainda mais impressionante. Quando duas pessoas com campos coerentes entram no mesmo ambiente, os corações delas começam a se sincronizar, sem que elas combinem nada, sem que elas percebam, como se fossem dois instrumentos afinando naturalmente. É por isso que certas pessoas, no instante em que aparecem perto de você, já te fazem sentir em casa. É por isso que outras te drenam em 5 minutos de conversa. O seu campo não mente. Ele reconhece antes do seu cérebro ter tempo de pensar. Ele lê a outra pessoa inteira, do jeito dela respirar até o peso do que ela carrega dentro do peito, e te dá a resposta imediatamente, através de uma sensação no meio do seu corpo. Isso também explica aquela coisa que tanta gente sente, mas não tem coragem de falar em voz alta. A impressão de estar, de alguma forma, influenciando o que acontece ao seu redor só com a sua atenção. Você olha para uma situação com clareza e ela muda. Você entra num lugar pesado e o ambiente se acalma. Você decide internamente que algo vai dar certo. E aquilo começa a se arrumar sozinho, como se o mundo estivesse te ouvindo em silêncio. Isso não é delírio de grandeza. Isso não é ego espiritual inflado. Isso é exatamente o que acontece quando a consciência humana começa a operar nos princípios criativos que organizam a realidade desde o primeiro instante do universo. Você deixa de ser um espectador passivo e vira um participante ativo do que ainda vai acontecer.
E é exatamente aí que começa a ficar impossível ignorar uma outra verdade. Uma verdade que talvez seja a mais difícil de engolir de todas as que eu já te contei. Porque tudo que parecia estar desmoronando na sua vida faz parte de algo muito, muito maior do que você imaginava. Eu preciso que você pense em tudo que aconteceu com você nos últimos anos. As tempestades que vieram do nada. Os momentos em que o chão parecia sumir debaixo dos seus pés. As fases em que você olhou para o espelho e não reconheceu a pessoa que estava lá. Os períodos em que você chorou sem saber o motivo, dormiu mal por meses, perdeu o interesse por coisas que antes te davam alegria e sentiu que o mundo inteiro estava empurrando você para um canto apertado onde parecia que não cabia mais nada. Agora escuta com muita atenção, porque nada daquilo foi castigo, nada daquilo foi falta de sorte, nada daquilo foi consequência de escolhas erradas suas. Tudo aquilo foi orquestrado com precisão cirúrgica por uma inteligência invisível que estava te preparando para o momento exato em que você está agora, ouvindo estas palavras, entendendo finalmente o que estava acontecendo o tempo todo. O que parecia ser o seu mundo caindo em pedaços era, na verdade, a dissolução silenciosa de redes inteiras dentro do seu cérebro que foram desenhadas apenas para sobreviver. Redes antigas, construídas desde a infância, programadas para te manter em alerta, em medo, em controle, em defesa constante. Essas redes cumpriram o papel delas, te mantiveram vivo enquanto você precisava, mas elas nunca foram feitas para carregar o tipo de consciência que está acordando em você agora. Elas são pequenas demais, apertadas demais, grosseiras demais. Então, a própria inteligência do seu corpo começou a desmontá-las, peça por peça, e essa demolição por dentro é o que você sentia como crise, como colapso, como fim de tudo. Não era fim, era espaço sendo aberto. E o isolamento, aquela sensação esquisita de estar sempre numa frequência diferente da das pessoas ao redor, também não foi acidente. Aquilo foi absolutamente necessário para que você desenvolvesse algo que os pesquisadores chamam de independência de campo, um estado em que a sua consciência finalmente deixa de ser arrastada pelos ambientes caóticos dos sistemas nervosos inconscientes que te cercavam. Porque se você tivesse continuado mergulhado no ruído emocional de todo mundo, você jamais teria conseguido estabilizar a sua própria frequência. Você precisou ficar sozinho para se ouvir. Você precisou se afastar para se reconectar. E isso explica uma coisa ainda mais dolorosa que você vem tentando entender há anos. Algo sobre todas as pessoas que entraram na sua vida e depois sumiram. Sobre todos os caminhos que pareciam certos e depois se fecharam. E o motivo real disso vai te deixar em silêncio por um bom tempo. Nenhuma pessoa atravessou a sua vida por acaso, e nenhum caminho se fechou sem motivo. E o que eu vou te dizer agora é algo que você talvez sinta como um soco silencioso no meio do peito. Cada rosto que um dia pareceu essencial e depois desapareceu, cada amizade que parecia eterna e de repente esfriou, cada amor que prometeu mundos e ruiu em pedaços pequenos demais para juntar. Tudo isso foi conduzido pela mesma inteligência invisível que organiza a própria estrutura da realidade ao seu redor. Não foram falhas suas, não foram escolhas erradas, não foi karma de vidas passadas. Foi correção de rota, foi direção precisa. Foi o universo te afastando cirurgicamente de padrões que eram completamente incompatíveis com a frequência que você estava destinado a carregar. Pensa comigo.
Quantas vezes você tentou salvar uma relação que já estava indo embora há muito tempo? Quantas vezes você se agarrou a empregos que te sugavam a alma só porque tinham aparência de estabilidade? Quantas vezes você insistiu em lugares, grupos, cidades, ambientes inteiros que não te serviam mais, mas que pareciam seguros demais para abandonar? E lembra do que aconteceu? As portas se fecharam mesmo assim. Os laços se romperam, mesmo que você lutasse por eles. As oportunidades sumiam na sua mão antes mesmo de você conseguir segurar direito. Isso não era azar. Isso era proteção. Você estava sendo forçadamente tirado de contextos que teriam enjaulado a sua consciência num padrão antigo para sempre. Um padrão que nunca permitiria que o seu verdadeiro desenho interno florescesse. E agora vem a parte que muda tudo. Aquela ansiedade estranha que te visitava em ondas, aquela tristeza profunda que chegava do nada em tardes quietas, aquele cansaço que nenhum remédio conseguia explicar direito. Aquelas noites em que você olhava para o teto e sentia que estava desaparecendo pelos cantos. Nada disso era um problema mental no sentido clássico. Nada disso era fraqueza. Nada disso era defeito de caráter. Tudo aquilo era o seu sistema nervoso sendo literalmente recalibrado por dentro, como se o seu corpo fosse um aparelho antigo recebendo uma atualização gigante que exigia que ele desligasse várias funções normais enquanto o processo acontecia. É como quando um computador precisa reiniciar para instalar algo pesado. Durante esse tempo, nada funciona direito. A tela fica preta, os programas param. Tudo parece quebrado. Mas não está quebrado. Está sendo reconstruído. E se você olhar com sinceridade total para dentro de si, você vai reconhecer uma pressão silenciosa que nunca te deixou em paz. Uma pressão que vem acompanhando você desde muito cedo. Uma voz interna insistente, dizendo que você veio para fazer algo muito maior do que simplesmente sobreviver. E essa voz, por mais irritante e desconfortável que ela tenha sido nos seus piores momentos, é exatamente o que vai te levar até a próxima revelação. Porque o que está acontecendo agora mesmo dentro da matriz eletromagnética da sua consciência é algo que não tem retorno. Neste exato instante, enquanto a minha voz continua entrando pelos seus ouvidos e descendo pelos seus canais mais profundos, algo fundamental está sendo reorganizado dentro de você, numa camada que nem os aparelhos mais avançados da ciência moderna conseguem medir direito. Não é metáfora, não é sugestão, não é força do pensamento positivo. É uma reestruturação real acontecendo na região entre as suas sobrancelhas, no centro da sua testa, num pequeno ponto que há séculos tem sido chamado de antena interna do ser humano. Esse ponto está sendo afinado agora, como se alguém muito experiente estivesse ajustando as cordas de um instrumento antigo com uma delicadeza absurda, nota por nota, até que tudo ali dentro encontre a ressonância exata com as frequências que essa transmissão está carregando. Você talvez esteja sentindo isso neste segundo. Uma pressão leve bem no meio da testa. Um peso quente atrás dos olhos. Uma espécie de batida surda, quase como se um coração pequeno estivesse ali dentro do seu crânio, pulsando no ritmo das minhas palavras. Se você sente, não desvia, não foge, não tenta racionalizar, apenas permite. Porque isso é o reconhecimento do seu próprio corpo identificando padrões que já existem dentro dele há muito tempo e finalmente encontrando espaço para acordar de vez. E tem mais. Enquanto isso acontece dentro de você, algo ainda mais incrível acontece fora. A sua consciência está se entrelaçando silenciosamente com a consciência de todas as outras pessoas que estão ouvindo essas mesmas palavras neste exato instante, em diferentes partes do mundo, em diferentes quartos, em diferentes horários, todas conectadas pela mesma transmissão.
Um pesquisador muito respeitado dessa área chamou esse fenômeno de unidade de consciência, uma espécie de grupo que começa a funcionar como um corpo único sem perder a individualidade de cada um. E esse tipo de conexão amplifica exponencialmente a coerência individual de cada participante, como se cada um fosse uma pequena chama que, quando colocada perto de outras, cresce e queima muito mais forte do que queimaria sozinha. Um outro pesquisador dessa mesma área descreveu estados muito específicos que começam a surgir dentro do corpo nesse processo. Estados que ele chamou de emoções elevadas, sentimentos que aparecem sem motivo externo nenhum, sem que algo bom tenha acontecido, sem que você tenha feito alguma coisa diferente. Sentimentos que brotam espontaneamente de dentro, porque a sua consciência, finalmente, está vibrando na mesma frequência das forças que constroem a realidade. E é aí que eu preciso te contar algo muito pessoal, algo que aconteceu comigo e que destruiu tudo o que eu acreditava até aquele ponto. Porque o que eu vivi naquele dia vai te preparar para entender a próxima parte desta revelação. E eu preciso que você escute cada detalhe com muita atenção. Houve um período da minha vida em que eu acordava todas as manhãs com a sensação de que eu estava morrendo por dentro, mesmo sabendo, no sentido físico, que o meu corpo continuava respirando, continuava andando, continuava cumprindo a rotina como se nada estivesse acontecendo. Mas por dentro, nas camadas mais profundas da minha identidade, eu sentia algo sendo desmanchado, sem pedir licença. Tudo o que eu acreditava ser, tudo o que eu achava que me definia, tudo o que me dava chão, estava se soltando dos meus dedos como areia fina. E o mais assustador não era a perda em si, era a sensação nítida de que eu não tinha permissão para segurar nada. Era como se uma mão invisível estivesse abrindo os meus punhos, um dedo por vez, e me obrigando a soltar. Eu procurei médicos, fiz exames, visitei especialistas. O diagnóstico que me deram foi um nome técnico para descrever um cansaço profundo que não passava com descanso. Um esgotamento que não se explicava pelos exames de sangue. Uma fadiga estranha que parecia vir de um lugar que nenhum aparelho conseguia alcançar. Mas eu sabia, lá no fundo, que aquilo não era o que eles pensavam. Eu sabia que o meu corpo não estava doente. Ele estava sobrecarregado. Sobrecarregado por frequências que estavam chegando até mim numa velocidade que meu cérebro ainda não tinha sido treinado para processar. Era como se alguém tivesse plugado um fio de altíssima voltagem num aparelho antigo feito para voltagem baixa. O aparelho não está quebrado, ele simplesmente não foi construído para aquilo e precisa ser reconfigurado inteiro antes de conseguir funcionar de novo. Eu passei semanas inteiras quase sem conseguir sair da cama. A luz do sol me incomodava. Os sons comuns da rua viravam marteladas dentro da minha cabeça. Conversas curtas me esgotavam como se fossem maratonas. E no meio disso tudo, uma coisa muito estranha começou a acontecer. Eu percebia camadas de informação dentro das pessoas que estavam perto de mim, coisas que ninguém falava em voz alta, mas que vibravam claramente no ar ao redor delas. Eu olhava para alguém e sabia imediatamente o que aquela pessoa estava escondendo, o que aquela pessoa estava carregando, o que aquela pessoa estava prestes a fazer. E isso me assustava, porque eu não queria saber. Eu só queria que o mundo parasse de gritar dentro de mim. Eu cheguei num ponto em que achei que estava perdendo a sanidade por completo. Mas, no meio do escuro mais denso, algo muito fundo dentro de mim continuava sussurrando uma frase estranha, uma frase que eu não conseguia calar. A frase dizia que eu não estava me perdendo. A frase dizia que eu estava me encontrando pela primeira vez na vida. E foi essa frase que me segurou inteiro até o dia em que tudo mudou. O dia em que tudo mudou começou sem nada de especial. Eu estava exausto, como sempre. Eu me sentei no chão do meu quarto, sem expectativa nenhuma, sem tentar alcançar nada, sem tentar curar nada, sem tentar entender nada.
Eu simplesmente fechei os olhos e, pela primeira vez em toda a minha vida, eu parei de lutar. Parei de tentar consertar. Parei de tentar controlar. Parei de tentar ser alguém. Eu apenas me entreguei ao que estava acontecendo, como quem se deita numa correnteza e deixa a água decidir o caminho. E foi aí que tudo se abriu. De repente, sem aviso nenhum, a minha consciência se expandiu para muito além dos limites do meu corpo. Eu não estava mais dentro do quarto. Eu não estava mais dentro da minha pele. Eu não estava mais dentro da ideia de quem eu era. Eu era algo muito maior, muito mais antigo, muito mais inteiro. E o mais impressionante é que eu não estava apenas num estado de coerência. Eu tinha virado a própria coerência, experimentando a mim mesma através de inúmeras formas ao mesmo tempo. Era como se eu fosse o oceano inteiro, enquanto, ao mesmo tempo, era cada gota individual dentro daquele oceano. E cada gota tinha consciência própria, vida própria, história própria, mas todas pulsavam dentro do mesmo corpo gigantesco. Eu conseguia perceber, com uma clareza absurda, as assinaturas eletromagnéticas de cada pessoa num raio de vários quilômetros ao meu redor. Eu sentia os medos delas como se fossem meus. Eu sentia as esperanças delas como se estivessem pulsando no meu próprio peito. Eu sentia as raivas, as saudades, os arrependimentos, os sonhos engavetados. E, no meio disso, eu percebi algo que mudou completamente a forma como eu enxergo a existência humana. Eu percebi que a minha coerência, mesmo sem eu fazer nada ativo, estava funcionando como uma âncora silenciosa no campo coletivo, ajudando pessoas que eu nem conhecia a acessarem pequenos vislumbres da coerência delas próprias, sem que elas tivessem a menor ideia de que alguém estava operando desse jeito naquele exato momento. E quando eu finalmente voltei para o meu corpo, para o meu quarto, para os meus olhos humanos, nada dentro de mim era mais igual. Mas o que aconteceu nas semanas seguintes a essa experiência é exatamente o que vai te mostrar o verdadeiro tamanho do que está começando a despertar dentro de você agora. Eu voltei para o meu corpo naquele dia, mas o meu corpo não era mais o mesmo. E nada ao meu redor continuou se comportando do jeito que sempre tinha se comportado até aquele momento. Eu abri os olhos no meu quarto comum, vi as mesmas paredes, o mesmo teto, a mesma luz entrando pela janela, e mesmo assim, tudo parecia diferente. Era como se alguém tivesse limpado uma camada invisível de sujeira da frente dos meus olhos, e agora eu estivesse enxergando o mundo pela primeira vez, sem filtros, sem disfarces, sem o véu grosso que cobre a realidade das pessoas comuns. Eu olhava para um copo d'água em cima da mesa e conseguia sentir, literalmente sentir, as moléculas dançando dentro dele, pulsando num ritmo silencioso que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha notado. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer numa sequência tão certeira que era impossível chamar de coincidência. Eu pensava numa pessoa específica e, em poucos minutos, ela me mandava mensagem. Eu sentia que precisava ir a um lugar específico sem saber porquê, e quando chegava lá, descobria que algo importante estava me esperando exatamente naquele canto. Eu tinha a impressão muito clara de que uma oportunidade estava se aproximando, e 2 ou 3 dias depois, ela chegava batendo na porta, como se tivesse sido entregue por alguém invisível que conhecia os meus passos antes mesmo de eu dar. Mais estranho ainda era a forma como eu passei a reconhecer outras pessoas. Eu cruzava com desconhecidos na rua e, em alguns deles, eu sentia uma espécie de aviso silencioso, como se o meu corpo inteiro confirmasse para mim que aquela pessoa carregava a mesma frequência que eu tinha atravessado naquele dia. E o mais curioso é que elas também me reconheciam. Nossos olhos se encontravam por uma fração de segundo e havia ali uma comunicação muda, sem palavras, sem gestos, sem nada que um observador comum pudesse notar. Era como se, dentro daquele olhar rápido, 2 pessoas inteiras se cumprimentassem em silêncio, reconhecendo uma na outra a mesma cicatriz, a mesma trilha, a mesma abertura.
E foi aí que eu finalmente entendi uma das verdades mais importantes de tudo isso. A coerência não é algo que você constrói. A coerência não é algo que você conquista. A coerência não é algo que você precisa alcançar com esforço. A coerência é o que você já é quando você para de atrapalhar a si mesmo. Ela é a sua forma natural, o seu desenho original, a assinatura energética que você trouxe para este mundo no dia em que chegou aqui. Tudo o que você aprendeu depois, toda a programação social, todos os medos absorvidos da infância, todas as crenças herdadas sem questionar, tudo isso é apenas interferência cobrindo a frequência verdadeira que sempre esteve ali debaixo. E quando essa interferência cai, o que aparece é exatamente o que você sempre foi, desde o começo. Mas existe uma parte dessa história que a ciência formal prefere não discutir em alto e bom som. E agora, eu preciso te contar essa parte porque ela explica muita coisa que vem acontecendo com você. Os pesquisadores mais avançados dessa área sabem, em particular, de coisas que raramente aparecem em documentários de grande público. Eles observaram, em laboratórios controlados, que quando um ser humano atinge coerência verdadeira, ele começa a apresentar capacidades que a ciência tradicional não consegue explicar com as ferramentas antigas. Capacidades como pressentir eventos antes deles acontecerem, perceber informações sobre lugares distantes sem nunca ter estado lá, influenciar aparelhos sensíveis só com a presença e receber dados através de canais que nenhum fio transporta. Isso não é magia. Isso é física, operando num nível que ainda está sendo mapeado por dentro. Um pesquisador muito respeitado descobriu algo ainda mais impressionante. Ele mostrou que as células humanas emitem uma luz própria, fraca, mas real. Uma luz que pode ser medida com aparelhos sensíveis o suficiente. E quando uma pessoa entra em estado de coerência profunda, essa luz muda de padrão. Ela deixa de ser caótica e passa a brilhar de forma organizada, quase como se o corpo inteiro virasse um feixe único, um sinal vivo, saindo em todas as direções ao mesmo tempo. É como se você, nesse estado, virasse uma lanterna silenciosa apontada para o universo inteiro, e o universo, por sua vez, começasse a responder de formas que parecem impossíveis até você mesmo presenciar. Outro pesquisador, trabalhando em outra linha de estudo, descreveu o que ele chamou de primeiro processo da consciência, um tipo de ação interna na qual a atenção focada de uma pessoa consegue interferir diretamente em qual possibilidade de realidade vira a experiência dominante naquele campo. Em outras palavras, quando você olha com coerência real para algo, a sua atenção se transforma numa força que empurra silenciosamente o futuro numa direção específica. E essa capacidade foi escondida durante gerações, não porque ela é mentira, mas porque é perigosa demais nas mãos de uma consciência que ainda não amadureceu o suficiente para carregar esse tipo de responsabilidade sem virar tirania interna. E se você está ouvindo tudo isso sem se sentir esmagado, é porque o seu sistema nervoso já está pronto. E os sinais disso já começaram a aparecer na sua vida de formas muito específicas. E é exatamente sobre esses sinais que eu preciso falar agora. Os sinais já estão todos em volta de você neste exato momento. E quando eu começar a listar cada um deles, você vai sentir um arrepio subindo pela coluna, porque vai perceber que tudo isso já vem acontecendo há muito tempo e você simplesmente não tinha nome para dar. Presta atenção no que eu vou descrever agora e observa silenciosamente dentro de você quantos desses sinais já fazem parte da sua vida, mesmo que você venha fingindo que não. O primeiro sinal é que os seus pensamentos estão se materializando num ritmo cada vez mais rápido. Você pensa em algo pela manhã e no fim da tarde aquilo aparece.
Você comenta uma ideia solta com alguém e em poucos dias essa ideia vira realidade diante dos seus olhos. Você visualiza um cenário, mesmo que por um instante curto, e uma versão parecida dele começa a se desenhar na sua rotina sem esforço nenhum. E o mais interessante é que você já consegue sentir internamente quais pensamentos têm força criadora e quais são apenas ruído passageiro. Isso é evidência direta de que o seu campo observador está amadurecendo. O segundo sinal tem a ver com aparelhos eletrônicos. Luzes que piscam quando você passa perto, postes de rua que apagam quando você olha para eles, portas automáticas que abrem antes da hora certa, telas que ficam instáveis quando você está nervoso e voltam ao normal quando você se acalma. Computadores que travam justamente no momento em que você está numa emoção intensa. Celulares que descarregam rápido demais perto de você. Nada disso é defeito dos aparelhos. É o seu campo eletromagnético interagindo com eles num nível sutil que a maioria das pessoas ignora por não entender. O terceiro sinal é nas pessoas. Estranhos te contam coisas íntimas sem você perguntar. Crianças olham para você como se estivessem reconhecendo uma presença antiga. Animais ficam curiosos, se aproximam, querem encostar. Conversas comuns, em pouquíssimos minutos, ganham profundidade fora do normal. E você começa a sentir que as pessoas deixam de filtrar o que dizem perto de você. Um pesquisador muito conhecido chamou isso de ressonância entre campos, um tipo de reconhecimento silencioso em que um sistema nervoso mais coerente acorda temporariamente a coerência adormecida dos outros ao redor. E o quarto sinal, talvez o mais poderoso de todos, é a distorção do tempo. O tempo virou algo flexível nas suas mãos. Você sente, com uma precisão quase cirúrgica, quando é hora de agir e quando é hora de esperar. Quando é hora de falar e quando é hora de ficar em silêncio. Quando uma porta está se abrindo e quando ela está se fechando para sempre. E a vida inteira começa a se rearranjar em volta da sua presença de forma espontânea. Pessoas certas chegam na hora exata. Oportunidades aparecem no momento em que você está finalmente pronto para recebê-las. Recursos surgem quando você precisa. Caminhos se abrem quase como se estivessem te esperando. E a pressa que você sente por dentro não é ansiedade, é reconhecimento. Porque uma janela muito específica está aberta agora mesmo. E ela não vai ficar aberta para sempre. Então eu preciso te dizer uma última coisa. E essa última coisa é a mais importante de todas, porque ela amarra tudo o que você ouviu até aqui num único ponto que pode mudar a sua existência daqui em diante. Tudo o que você deseja de verdade, tudo o que você sonha quando ninguém está olhando, tudo o que parece grande demais para pedir em voz alta, não está longe de você. Está vindo atrás de você, silenciosamente, se aproximando pelo campo invisível da realidade, se entrelaçando com a sua própria frequência para se encontrar com você no momento exato em que você estiver pronto. Mas para isso, você precisa parar de tentar criar coerência na marra. Coerência não se constrói com força. Coerência se permite acontecer, removendo as interferências que ficaram por cima dela durante anos. Todo medo acumulado, toda raiva antiga, toda crença herdada, toda história pesada que você arrasta sem perceber, tudo isso é interferência. E cada vez que você escolhe soltar uma dessas camadas, um pouco mais da sua coerência natural volta para a superfície, e o mundo inteiro sente. Porque o seu despertar não é só seu. Quando você entra em coerência, uma pessoa do outro lado do planeta sente que ficou mais fácil respirar. Quando você escolhe amor no lugar de medo, o campo da Terra inteira fica um pouco mais estável.
Você está entrando numa rede silenciosa de pessoas que, cada uma no seu canto, estão ajudando a espécie inteira a dar o próximo passo. E é por isso que você sempre sentiu que veio para algo muito maior. Porque veio mesmo. Agora escreve nos comentários a frase: "Eu permito a minha coerência nascer". Não é só engajamento, é uma assinatura energética que marca você dentro desse campo. E se tudo isso fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta, sem medo, qual foi o momento exato da sua vida em que você sentiu pela primeira vez que era diferente de todo mundo ao seu redor e não sabia explicar por quê. Eu vou ler cada resposta e você pode ter certeza de que a próxima transmissão vai ser ainda mais profunda do que essa.